Olá, para quem estiver assistindo a este encontro, estamos aqui dando continuidade no grupo de psicanálise de Jonah. Estamos então lendo essa obra de Freud sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Estamos no capítulo 5, Lapsos da Fala. O material linguístico comum que usamos ao falar em nossa língua materna parece estar protegido contra o esquecimento, mas sucumbe com frequência bem maior a uma outra perturbação conhecida como lapso da fala. Os lapsos de linguagem que observamos nas pessoas normais dão a impressão de ser o estágio preliminar das chamadas parafasias, que surgem em condições patológicas. Esse é um assunto que me encontro na situação excepcional de poder reconhecer o valor de uma obra anterior. Em 1895, Mering e Semeyer publicaram um estudo sobre lapsos na fala e na escrita, mas com pontos de vista muito distantes do meu. Um dos autores porta-voz dos textos é filólogo, e foram seus interesses linguísticos que o levaram a tentar descobrir as normas que regem os lapsos da fala. Ele esperava poder inferir dessas regras a existência de certo mecanismo mental em que os sons de uma palavra, de uma frase, também de palavras inteiras, entre si, acham-se ligadas e entrelaçadas de maneira muito peculiar. Os exemplos de lapsos da fala compilados pelos autores são inicialmente agrupados em categorias puramente escritas. São classificados como transposições, por exemplo, a Milo de Vênus, em vez de Vênus de Milo, pré-sonâncias ou antecipações, por exemplo, es war mir auf des Schrift, auf des Schrift, por sonâncias ou perseveranças, por exemplo, ich fordere Sie auf die Wollen, unsere Chef aufzusten, em vez de anzutzen. Contaminação, mais uma frase em alemão, resulta de exercício, e substituição, por exemplo, ich gebe dir Papa de Breakfast, em vez de Putkafast. Além dessas categorias principais, ainda algumas outras menos importantes ou menos significativas, segundo o nosso ponto de vista. Nesse agrupamento de categoria não faz diferença que a transposição, distorção, amalgamação, etc., se refiram a sons isolados numa palavra, a sílabas ou a palavras inteiras da frase intencionada. Para explicar os vários tipos de lapsos de fala, Mering postula que os sons de línguas fonemas têm diferentes valências psíquicas. Quando inervamos o primeiro som de uma palavra ou a primeira palavra de uma frase, o processo excitatório já se estende aos sons posteriores às palavras subsequentes e, posto que as inervações são simultâneas, elas podem exercer reciprocamente uma influência modificadora. A estação do som psicamente mais intenso o faz ressoar antes ou perseverar e desse modo perturba o processo de inervação de menor valência. Por isso é preciso determinar quais são os sons de maior valência numa palavra. Mering sustenta: se quisermos saber qual o som de maior intensidade de uma palavra, deveremos observar a nós mesmos quando procuramos uma palavra esquecida. Por exemplo, o nome. O primeiro som, ao voltar da consciência, sempre aquela que teve a maior intensidade do esquecimento. Os sons de maior valência são os sons inicial da sílaba radical e o som inicial da palavra, bem como a vogal ou vogais acentuadas. Estou esperando que o rapaz entrar. Não posso deixar contradizê-lo aqui. Quer o som inicial do nome, ou seja, ou não dos elementos de maior valência da palavra. É certamente correto que, no caso do esquecimento de uma palavra, ele seja o primeiro a regressar à consciência. Portanto, a regra formulada acima não se aplica. Quando nos observamos ao procurarmos um nome esquecido, somos forçados com relativa frequência a expressar a convicção de que ele começa por determinada letra. E com igual frequência, essa convicção se revela fundada ou infundada. A rigor, eu afirmaria que, na maioria dos casos, o inicial que anunciamos é falso. Em nosso exemplo de Signorelli, os nomes substitutos tinham perdido o som inicial e as sílabas essenciais. Foi precisamente
parte da sílaba da menor valência. Ele, que voltou à memória do nome substituto Botticelli. O caso seguinte, por exemplo, pode ensinar-nos quão pouco os nomes substitutos respeitam o som inicial do nome esquecido. Um dia foi mesmo impossível lembrar o nome do pequeno país cuja capital é Monte Carlo. Seu nome substituto foram Piedmont, Albânia, Montevidéu e Cólico. Albânia logo foi substituída por Montenegro. Então me ocorreu que a sílaba Monte pronunciar Mon aparecia em todos os nomes substitutos, exceto o último. Isso me facilitou descobrir partindo do nome do princípio aberto, o príncipe regente. O nome esquecido, Mônaco, Cólico, imita aproximadamente o ritmo e sequência de sílabas do nome esquecido. Admitido a suposição de que o mecanismo semelhante ao demonstrado no esquecimento de nomes também poderia desempenhar um papel dos fenômenos do lapso da fala. Somos levados a formar um juízo mais aprofundado dos casos de lapso da fala. A perturbação da fala, que se manifesta no lapso, pode ser causada, em primeiro lugar, pela influência de outros componentes do mesmo dito. Isto é, por uma antecipação, uma perseveração do som. Por outra, a formulação das ideias contidas na frase ou no contexto que se tenciona enunciar. A esse tipo pertencem todos os exemplos acima. Tomados de Meringer e Mayer, a perturbação poderia, contudo, ser de um segundo tipo, análogo ao processo do caso Signorelli. Poderia resultar de influência externa, externas às palavras, frases ou contextos, e provir de elementos que não se pretende enunciar e de cuja citação só tomamos conhecimento justamente através da própria perturbação. O que esses dois modos de formação dos lápis da fala têm em comum é a simultaneidade da excitação. É o que os diferencia e situar-se a origem da perturbação dentro ou fora da fase ou contexto. A diferença inicialmente não parece tão grande no que concerne a certas deduções que podem ser feitas a partir da sintomatologia dos lapsos da fala. É evidente, contudo, que apenas no primeiro caso existe qualquer perspectiva de se extraírem dos fenômenos dos lapsos da fala conclusões sobre o mecanismo que vincula os sons e palavras entre si, de modo que eles influíam mutuamente em sua articulação. Isto é, conclusões como as que os filósofos esperavam obter do estudo do lapso da fala. No caso da interferência de influências externas à frase ou ao contexto do que é dito, trataria, antes de mais nada, de saber quais são os elementos interferentes, surgindo depois a questão de saber se também o mecanismo dessa perturbação pode revelar as presumíveis informação da fala. Alguma dúvida aí, tranquilo? Calma. Só esse mecanismo interferente aí, Ah, que você tem, por exemplo, você liga uma rádio e você está em outro estado, liga essa mesma rádio, supondo que seja a mesma estação, né? Teve uhum, uma hora que ele falou estação aí, sim. supondo que seja a mesma estação. Aí, de acordo com a frequência, é que você se estabelece a interferência, né? Uhum, Porque se você tem, de um lado, você tem a frequência que propaga o som e de outro você tem a interferência que também propaga o som. Não sei se deu para entender. explica um pouco melhor. Você tem uma valência de som. Ela Uhum, pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ela for positiva, provavelmente ela é contínua, é uma frequência contínua. Se ela for negativa, ela é o contrário. Ela vem em sentido contrário, o que dá uma interferência uhum, naquela onda sonora que está sendo propagada. certo. Então,
nesse raciocínio aí, trazendo para os lapsos de fala, você tem as palavras carregam os teus sons, mas pode existir interferências nesses sons. Como, por exemplo, ele falou Montevidéu, né? Ele achou Mônaco, Peraí. Albânia Isso, ó, aqui que ele tá falando aqui pra cima. e Aí, ó, Monte de Monte Carlo. Montevidéu. Aí, ó. Monte Carlos, ó. Monte Carlos, é. É, é esse T aqui, ó. É esse T que está causando a interferência? O quê? É esse T que está causando a interferência? T, deixa eu ver. Do texto que você T tá falando? o T de monte. Ah, Tu tá entendendo aonde é que eu tô querendo chegar? eu tô tentando entender, eu tô tentando entender. Eu não, ainda não entendi isso A gente plenamente. tá entendendo junto, a gente tá entendendo junto. É, estamos tentando. Ó, o que que ele fez aqui? Ele foi por aproximação, certo? É o que você falou sobre o som. É isso? Certo. Não, ele Hum. vai por aproximação, mas ele existe uma onda sonora que vem no sentido contrário que interfere naquela onda que está propagando o som. Por exemplo, Monte Carlo. Aí qual é o próximo da lista? Não, eu tava tentando Qual- lembrar Monte Carlo. Ele colocou Pia de Monte. Monte no final, Monte de Monte Carlos aparece no final. Albânia, Montevidéu e Cólico. Mas depois ele É, fala assim, ficou mais difícil agora. hum. Depois ele fala que na Albânia, que era o que estava mais fora, logo foi substituído por Montenegro. Daí ele falou assim, então me ocorre que a sílaba, me ocorreu é a sílaba do monte, pronunciava mon, que seria do Monte Carlo, que eu não lembrava. Ele foi reduzindo É, até ficar só Mon, né? é, Entendi. Mon de Montevidéu, Mon de Monte Carlo. isso, Montenegro, Piedemonte. Entendi. Entendeu? Depois que ele viu, ó, depois a última frase que falava aqui, que era o Carlo que faltava, a gente estava aqui no cólico, né? Cólico. Ó, a partir do nome do príncipe Alberto, que vem desse Albânia, imagino, que é o príncipe regente, o nome esquecido Mônaco, cólico. Imita aproximadamente o ritmo e sequência das sílabas do nome esquecido. Entendeu? Então, existem vários tipos, várias categorias, ou essa é só uma? De lembrança? De se pegar uma lembrança assim e ir buscando? Isso. Sim, existe. Existe. Lembra quando ele fala de outro caso, por exemplo, de assimilação do jovem que é lá do Ferenczi, lá para cima, que era o caso anterior, aonde a moça não lembrava o nome do Jung. Lembra que a Hum. gente até procurou no tradutor? Aham. E daí a mulher falou assim: ah, é jovem, alguma coisa é jovem. Daí o Ferenczi ele já catou no ar e falou: então é Jung, porque Jung é jovem, lembra que a gente até descobriu que Jung é jovem em alemão? Então há uma outra forma. Tem aquela outra forma ali de cima que ele está falando do Botticelli, né? Botticelli. Tem um entrelaçado, né? É... Não é uma regra tão, acho que tão assim, tão justa, né? Uhum. E é É. esse que é o lapso da fala, né? Porque você vê, isso é um lapso.
Eu não lembrava do nome, não conseguia lembrar. Ele foi aos poucos juntando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, até chegar onde ele queria. Poxa vida, eu tinha um artigo para escrever sobre isso, mas já passou da data e agora não. Agora complicou mais do que explicou. É, é o lápis está falando um negócio complicado. Aliás, era até hoje, né? Hoje é segunda. Hoje Era é até hoje segunda. o artigo. Ixi. Mas ajuda de algum jeito? Quer mais alguma dúvida? Não, pode continuar aí. Vai continuar? Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, a gente estava no. Não se pode afirmar que Mering e Mayer tenham descuidado da possibilidade de as perturbações da fala resultarem de influências psíquicas complicadas, de elementos externos à palavra, frases ou sequências de palavras como tais. Eles tiveram de observar que, a rigor, a teoria da desigualdade da valência psíquica do som só é suficiente para esclarecer as perturbações do som, bem como as antecipações e perseverações do som. Nos casos em que a perturbação da palavra não pode ser reduzida a perturbações dos sons, como, por exemplo, nas substituições e contaminações de palavras, eles não hesitaram em procurar uma causa para o lapso fora do contexto intencionado. Procedimento esse que eles se justificam através de alguns bons exemplos. Cito eu os seguintes trechos. Olha que interessante. Hu estava falando de ocorrências que, em seu íntimo, considerava como Schweinerei, repugnantes, literalmente porcarias. Tentou, por exprimir-se de modo mais suave, começou. Mas então satisfeito viera Wuschwei. Maier e eu estava presentes e Hu confirmou ter pensado em Schweinerei. Fato dessa palavra pensada logo ter se tornado atuante, traindo-se em Wuschwei. Wuschwei. É suficientemente explicado para a semelhança das palavras. Ó. Tudo isso aqui faz parte do lápis, tá vendo? Tudo isso faz parte do lápis. Assim como nas contaminações, também nas substituições, e provavelmente em grau muito maior, as imagens linguísticas flutuantes ou errantes desempenham um grande papel. Mesmo quando eu fico abaixo do limiar da consciência, elas ainda estão suficientemente próximas para serem eficazes e é fácil serem acionadas por alguma semelhança com o complexo a ser falado, provocando então um desvio na sequência de palavras ou cruzando essa sequência. Muitas vezes as imagens linguísticas flutuantes ou errantes são, como dissemos, os retardatários que se seguem a processos de linguagem recém-terminados. Perseverações. A semelhança também pode causar um desvio quando outra palavra semelhante está pouco abaixo do limiar da consciência, sem que se destinasse a ser pronunciada, isto é, que esta acontece nas substituições. Assim, espero que minha regra venha a confirmar-se quando forem testadas. Para isso, entretanto, é necessário, se o falante for outra pessoa, que se saiba com clareza tudo o que se passou no pensamento do falante. Eis um caso instrutivo. Li, diretor de uma escola, disse em nossa presença, eu não vou ler isso aqui que está em alemão, fiquei perplexo, porque o L, né, me pareceu inexplicável. Permitiu-me chamar a atenção do falante para seu lapso. Então, provavelmente está nesse aqui, em Laje. Para seu lapso, ao dizer Eilinger, em vez de Eilinger. Ao que ele logo retrucou: sim, a razão disso é que pensei eu não estaria em Lagan, na posição e condição, etc. Aqui outro caso. Perguntei a R. von Schmidt como estava indo o seu cavalo doente. Ele respondeu: já das Traut. Monat. Não consegui entender o Draut com R, pois o R de Daurt não poderia ter dito esse resultado. Assim,
Chamei-lhe a atenção para isso, ao que ele explicou ter pensado, aqui tem em alemão, isso é uma história triste, ó, traurig, traurig. Logo, o falante tinha em mente duas respostas, e estas se misturaram. É bastante óbvio que o exame das imagens linguísticas errantes, que estão abaixo do limiar da consciência, sem que se tencione las bem como o pedido de informação sobre tudo que estaria da mente do falante, são procedimentos que se aproximam muito das condições de nossa análise. Também nós estamos à procura de material inconsciente e até investigamos pelo mesmo caminho. Só que para ir das ideias que ocorrem à pessoa interrogada até a descoberta do elemento perturbador, temos de seguir um caminho mais longo, através de uma série complicada de associações. Quero ainda deter-me um pouco em outro processo interessante, atestado pelos exemplos de Meininger. O próprio autor afirma que é uma espécie de semelhança entre uma palavra da frase que se tenciona dizer e outras palavras não destinadas a ser dita que permite a esta última impor-se à consciência, acarretando uma distorção, uma formação mista ou uma formação de compromisso, contaminação. Ora, em A Interpretação dos Sonhos, demonstrei o papel desempenhado pelo trabalho de condensação na formação do chamado conteúdo manifesto dos sonhos a partir dos pensamentos oníricos latentes. Qualquer tipo de semelhança entre dois elementos do material inconsciente, uma semelhança entre as próprias coisas ou entre as representações de palavras, serve de oportunidade para a criação de um terceiro elemento, que é uma representação mista de compromisso. No conteúdo do sonho, esse terceiro elemento representa ambos os seus componentes e é por se originar terceiros elementos, representa ambos os componentes e é por se originar desse material, dessa maneira, que ele tenta tantas vezes apresenta diversas características contraditórias. A formação de substituições e contaminações ocorre no lápis da fala. É, por conseguinte, um começo do trabalho de condensação que encontramos em diligentes atividades na construção do sonho. E aí, Ronald? Cara, eu acho que dá para a gente pensar o seguinte: Hum, tem o R que a gente pronuncia, pelo menos em língua portuguesa hum, ou em língua inglesa, a gente pronuncia, eu acho que é não fricativo, ele não fricciona. Por exemplo, a gente pronunciaria Trauer. hum. E no alemão, se eu não me engano, eu não falo alemão, por isso eu não vou afirmar com certeza. Mas no alemão seria Trauer. Então dá esse agudo, entendeu? Uhum. Sim. Então, mas aí eu não sei fazer o paralelo com as outras palavras. É, o, é, o- mas você está pensando assim, uma coisa do tipo interlinguística ou só na língua em particular? No idioma ali do. Como que você está. Só sonoro, só Sonoro. fonético, sonoro. Então, existe um. Não sei se você já viu, mas existe uma. Não lembro se era um mapa, um dicionário, uma coisa assim, linguístico, que é só sonoro. Você É, deve. tem como você me passar? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho que lembrar como que é o nome disso, mas tinha uma espécie de mapa linguístico, de sons, né? Mas eu não vou lembrar o nome, só deixa eu só procurar aqui para ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. É mapa de pronúncia, uma coisa assim, mapa de pronúncia. Pera aí. Ai, como é que fala, bicho?
Mapa fonético, se não me engano, até mapa fonético. Deixa eu lembrar aqui. Peraí. É Alfabeto Fonético Internacional. Acho que é isso o nome. Beleza, se der para tu tem um arquivo em PDF? Não, eu tô vendo no Wikipédia. Ah, no Wikipédia. É, eu tô vendo no Wikipédia. Você tá no seu computador aí? Vou mandar no chat, peraí. Eu acho que é esse o nome, ó. Vou mandar pra você no. Vou pôr aqui no chat, tá? Daí você dá uma olhadinha, você já depois você. Peraí. Se não é isso aqui, tem algum parecido, ó. Veja aí. Chegou, botei no chat. Chegou aí? Ronald? Chegou, chegou. Depois eu dou uma olhada com mais calma. Isso, procura isso aí, que é aí que é o formato do. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para você dar uma olhada, né? Porque aí você tem um alfabeto fonético de todas as línguas, se não me engano, do mundo. Hum, Eles são de pronúncia. Então, porque alguns sons, eles são, acho que a maioria dos sons eles são parecidos, apesar do contexto ser diferente da palavra, né? Mas talvez seja um jeito de você dar uma olhada e pensar sobre isso. É porque Lagen, Trauring e Schwein têm uma sonoridade parecida, tipo um Sim, crescendo, sim, sabe? sim. Uhum, Lagen, aí Trauring, você abre mais a boca, né? uhum, Schwein, sim. Schwein, Vai. Sim. tipo um É, crescente. exatamente. Muito bom. Acho que com esse alfabeto fonético você vai abrir muito a forma de você olhar isso, né? Que você tá. Talvez haja até alguma coisa entre as línguas, né? Interlinguística, né? Sigamos mais um pouco, né? O texto. Num breve ensaio destinado a um círculo mais amplo de leitores, Mering afirmou existir uma importância prática especial em determinados casos de troca de uma palavra por outra. A saber, os casos que a palavra é substituída por outra no sentido oposto. É provável escreve ele, que ainda se recorde a maneira como, não faz muito tempo, o presidente da Câmara dos Deputados e parlamentares austríacos abriu a sessão. Senhores deputados, constato a presença dos membros dessa casa em quórum suficiente e, portanto, declaro encerrada a sessão. Somente a hilaridade geral despertou-lhe atenção e o fez corrigir seu engano. Nesse caso específico, a explicação foi, sem dúvida, que o presidente desejava secretamente já poder encerrar a sessão, de qual pouco havia de bom a esperar. Mas esse pensamento colateral, como frequentemente ocorre, irrompeu ao menos parcialmente. E o resultado foi encerrado em vez de aberto, ou seja, o contrário do que se pretendia dizer. Ora, numerosas observações me ensinaram que, em geral, é muito frequente permutar entre si palavras de sentido oposto. Elas já estão associadas em nossa consciência linguística, acham-se muito próximas uma das outras, e é fácil evocar-se a errada por engano. Olha que interessante aí. Não são todos os casos de permutação, pelo oposto, em que é tão fácil como nesse exemplo do presente mostrar a probabilidade de que o lápis é a consequência de uma contradição que, no interior do falante, ergue-se com a frase proferida. Encontramos um mecanismo análogo em nossa análise do exemplo de Aliquis. Ali, a contradição interna expressou-se no esquecimento de uma palavra, e não numa substituição por seu oposto. Minorando essa diferença, porém,
Podemos notar que, na verdade, a palavra liquis é incapaz de ter um oposto como abrir e encerrar, e que abrir é uma palavra que não se pode esquecer, pois é parte integrante de nosso vocabulário usual. Seus últimos exemplos de Merrick-Meyer mostram que a perturbação da fala pode surgir de um lado por influência da antecipação ou da perseveração dos sons e palavras da mesma frase, os quais se tensionam a falar, e do outro pelo efeito da palavra externa e a frase tensionada, cuja cessação não se evidenciaria de outro modo. A primeira coisa que deveríamos averiguar é se essas duas classes lapsos de fala podem ser nitidamente separadas e de que modo um exemplo de uma classe pode ser distinguido de um caso da outra. Nesse ponto de argumentação, contudo, devemos ter em mente as concepções expressas por Wundt, que aborda os fenômenos do lápis da fala em sua ampla discussão das leis do desenvolvimento da fala. Segundo ele, um traço que nunca falta a esses e outros fenômenos correlatos é a atividade de certas influências psíquicas. Antes de mais nada, elas têm um determinante positivo sobre a forma do fluxo desinibido de associações sonoras e associações de palavras evocadas por sons falados. A isso vem somar-se um fator negativo, sob a forma de supressão ou relaxamento dos efeitos inibidores da vontade sobre esse fluxo, assim como da atenção, que se reafirma do ponto de vista como função da vontade. Quer esse jogo das associações se manifeste pela antecipação de um som vindouro, ou pela reprodução de sons precedentes, ou pela intercalação de um som habitualmente pronunciado, ou, por último, pela repercussão de palavras completamente diferentes sobre os sons pronunciados. Por terem com eles alguns vínculos associativos, tudo isso indica sobre os sons pronunciados, por terem eles algum vínculo, tudo isso indica apenas diferenças na direção e, no máximo, no âmbito das associações ocorrentes, e não diferente em sua natureza geral. Em alguns casos, também, pode haver dúvidas quanto à forma que se deve atribuir determinadas perturbações, ou quanto a estabelecer se não seria mais justificável, de acordo com o princípio da complicação das causas, atribuí-la a uma conjugação de vários motivos. Considero plenamente justificada e instrutiva essa observação de Woodruff. Talvez pudéssemos enfatizar mais decididamente do que Woodruff que o fator positivo que favorece o lapso da fala, o fluxo desinimido de associações, bem como o fator negativo, o relaxamento da atenção inibidora, tem invariavelmente um efeito conjunto, de modo que os dois fatores tornam-se apenas maneiras diferentes de encarar o mesmo processo. Acontece que, com o relaxamento da atenção inibidora, ou em termos ainda mais claros, em consequência desse relaxamento, o fluxo inibido de associação entre atividade e entra em atividade. Entra em atividade. Oxe, tá difícil. Entre o lapso da fala, que eu mesmo compilei, dificilmente haverá algum em que eu seja forçado a atribuir a perturbação da fala única e exclusivamente ao que Woodruff chama de efeito de contato dos sons. Quase invariavelmente descubro, ademais, uma influência perturbadora que provém de algo externo ao enunciado pretendido. E o elemento perturbador e um pensamento singular que permaneceu inconsciente que se manifesta no lapso da fala. E com frequência só pode ser trazido à consciência através de uma análise detalhada. Ou então, é um motivo psíquico, mais geral, que se volta contra o enunciado inteiro. Minha filha fez uma careta mordendo uma maçã. Eu quis fazer a seguinte citação. Aí ele fala um pouco aqui de alemão. Mas comecei de Apfel, palavra inexistente. Isso parece uma contaminação de Apfel, macaco. E Apfel, maçã. Uma formação de compromisso. Ou poderia ser encarado como uma antecipação de Apfel, que estava para ser pronunciada. Entretanto, as coisas se passaram mais exatamente da seguinte maneira. Eu já havia iniciado a citação antes e não cometera um lapso na primeira vez. Só o cometi ao repeti-la. A repetição foi necessária porque a pessoa interpelada, estando absorta em outra coisa, não me escutou.
tendo a incluir essa repetição junto com a minha impaciência em terminar a frase. Entre os motivos lapsos que se apresentou como produto da condensação. Minha filha disse: estou escrevendo para a senhora Chigresai. Bom, o nome da senhora Chigresai, esse lápis da língua provavelmente está ligado a uma tendência a facilitar a articulação, pois é difícil pronunciar o L depois de um R repetido. Devo acrescentar, contudo, que minha filha fez esse lápis poucos minutos depois de eu dizer AF, em vez de AF. Ora, acontece que os lápis da fala são altamente contagiosos, assim como o esquecimento de nomes, peculiaridade assinalada por Marge e Mayer, no caso esquecimento. Não sei sugerir alguma razão para esse contágio psíquico. Olha que legal. Tranquilo aí, Ronald? Tranquilo. Beleza. Eu me fecho com um. Aí tem essa palavra aqui que ele fala, palavra inexistente. Quero dizer, Tashmesher, canivete, disse uma paciente no início da sessão. Também aqui a dificuldade de articulação, por exemplo, em via, nível, acho, né? Nossa, que esse trocadilho aqui. E outro trava-línguas similares. Imaginei que era o trava-língua isso aí, viu? É isso mesmo. Poderia servir de desculpa para a troca dos sons. Quando chamei sua atenção para o lápis, ela retrucou imediatamente. É isso. Foi isso só porque hoje o senhor disse Einstein. De fato, eu recebera como comentário hoje a coisa ser realmente séria, Ernest. Porque seria a última sessão antes das férias. E, gracejando, esse cara, o Ernest, dizendo, Ernest. No decorrer da sessão, ela cometeu repetidamente outros lápis da fala e, por fim, notei que não estava meramente me imitando. Mas tinha uma razão especial para deter-se no inconsciente da palavra Ernest, como no próprio nome, Ernest. Eu estou tão resfriada que não consigo as úmidos, quero dizer, nas atmen. Disse a mesma paciente numa outra ocasião. E entendeu imediatamente como viera a cometer o lapso. Todos os dias pego o bonde na rua Hausnau. E eu hoje de manhã, enquanto esperava por ele, ocorreu-me que se eu fosse francês, diria Aznauer. Porque os franceses sempre deixam de pronunciar o H no começo das palavras. Trouxe, então, uma série de reminiscências de francesas a quem havia conhecido. E depois de muitos rodeios, chegou a lembrança de ter desempenhado aos 14 anos o papel de Picard na pequena peça Kumark Picard, e ter se expressado nessa ocasião num alemão defeituoso. A chegada fortuita de um hóspede de Paris, a sua pensão despertara toda essa série de lembranças. A troca de sons, portanto, foi resultado da perturbação causada por um pensamento inconsciente que provinha de um contexto completamente diverso. 5. Mecanismo similar teve o lapso de outra paciente, que teve uma falha de memória em meio à reprodução de uma lembrança infantil muito esquecida. Sua memória se recusava a dizer-lhe em que parte do corpo a mão lasciva e discreta de outra pessoa havia segurado. Logo depois da sessão, foi visitar uma amiga que conversou sobre a residência de veraneio. Indagada sobre a localização do veraneio em M, ela respondeu coxa na montanha, em vez de encosta da montanha. 6. Quando eu perguntei a outra paciente ao final da sessão como estava passando seu tio, ela respondeu: não sei. Atualmente só vejo em flagrante. No dia seguinte, começou dizendo: estou muito envergonhada por ter lhe dado uma resposta tão tola. É claro que o senhor deve ter me tomado por uma pessoa muito inculta, que está sempre confundindo as palavras estrangeiras. Eu queria dizer em passant. Ainda não sabíamos qual a origem das palavras estrangeiras que ela usara erroneamente. Na qual a origem da palavra estrangeira que ela usara na mesma sessão, porém, dando prosseguimento ao tema da véspera, ela apresentou uma reminiscência que o papel principal consistia em ser surpreendida em flagrante. Portanto, o lapso da fala do dia anterior, antes para a lembrança que naquele momento ainda não se havia tomado consciente. 7. A certa altura da análise do outro paciente, tive que dizer-lhe da minha suspeita que ela sentia vergonha da sua família na época que estávamos considerando e que havia censurado seu pai por algo que ainda nos era desconhecido.
Ela não se lembrou de nada parecido e, ainda por cima, declarou que isso era improvável. Contudo, prosseguiu com a conversa, tecendo alguns comentários sobre sua família. Uma coisa eu tenho que admitir, eles são fora do comum. Todos têm guess, e quero dizer Geist, inteligência. E essa era, na verdade, a censura que ela recalcara, desalojando-os da memória. É frequente a situação em que a ideia que se quer reter é precisamente a que se impõe sob a forma de um lapso da fala. Recorte o lapso de Meringer. Vieram à luz, aqui tem um alemão de novo. A única diferença é que no caso de Meringer, a pessoa queria guardar para si algo que estava na sua consciência. Ao passo que minha paciente não sabia o que estava sendo retido, ou dito de outra maneira, não sabia que estava retendo alguma coisa, nem que coisa era essa. 8. O exemplo seguinte do lapso da fala também remonta a uma retenção propositada. Certa vez encontrei nas Dolomitas duas damas que estavam vestidas como excursionistas. Acompanhei-as em parte do caminho e conversamos sobre os prazeres, mas também as dificuldades da vida do turista. Uma das damas admitiu que essa maneira de passar do dia acarretava muitos incômodos. É verdade, disse ela, que não é nada agradável andar o dia inteiro sob o sol e ficar com a blusa e a combinação completamente suadas. Num ponto dessa frase, ela teve de superar uma pequena estação. Depois continuou. Mas ai, quando se chega na house, você pode trocar de roupa. No meu entender, não era necessário nenhum exame para esclarecer esse lapso da fala. É evidente que a intenção dela fora fazer uma enumeração maior e completa de suas roupas. Blusa, combinação, rosa, calcinha. Razões ligadas ao decoro, porém, levaram-me a suprimir qualquer menção a essa terceira peça de roupa íntima. Mas na fase seguinte de conteúdo independente, a palavra suprimida veio à tona, contra sua vontade, como uma distorção de Nash House, casa. Palavra semelhante. Quando o senhor quiser comprar tapetes, 9, né? Quando o senhor quiser comprar tapetes, disse-me uma senhora, vá até Kaufmann, nome próprio que também significa comerciante, na rua Mateus. Acho que posso dar-lhe uma recomendação. Na loja de Mataus, repeti, quero dizer, de Kaufmann, essa minha repetição de um nome do lugar ou de outra parece resultar de uma distração. E de fato, a fala da senhora me extraía, pois ela desviara a minha atenção para uma coisa que me era muito mais importante do que os tapetes, e que fica na Maltcas, a casa em que minha mulher morou quando era minha noiva. A entrada da casa dava para uma outra casa, uma outra rua, e reparei então que esquecera seu nome. Só consegui torná-lo consciente através de um rodeio. O nome Mataus, no qual eu me detive, era, portanto, um substituto do nome da rua esquecida. Era mais adequado para esse fim do que o nome de Kaufmann, pois Mataus é exclusivamente um nome próprio, enquanto Kaufmann não é. E a rua esquecida também tem o nome da pessoa, Hadskis. 10. O caso seguinte poderia ser adequadamente incluído no capítulo sobre erros, capítulo 10. Mas cito aqui porque as relações fonéticas que fundamentaram a troca de uma palavra pela outra são de uma clareza incomum. Uma paciente me contou um sonho. Uma criança resolvera matar-se com uma mordida de cobra e levar ao cabo sua resolução. Ela via a criança retorcer-se em convulsões, etc. Agora, empenhava-se em descobrir as impressões à véspera que o sonho tomara como de ponto de partida. Lembrou-se imediatamente de que, na noite anterior, assistira a uma conferência popular sobre os primeiros socorros em caso de mordida de cobras. Se o adulto e uma criança forem picados simultaneamente, deve-se cuidar primeiro do ferimento da criança. Ela se lembrou também da forma de tratamento recomendada pelo conferencista. Isso dependeria muito, dissera ele, da espécie de cobra pela qual se fosse picado. Nesse ponto, interrompi e perguntei: mas ele não disse que temos muito poucas espécies venenosas em nossas regiões? E quais são as mais temíveis? Sim, ele salienteou a cascavel. Meu riso chamou-lhe a atenção para o fato que teria dito alguma coisa errada. Ela não corrigiu o nome, mas voltou atrás da afirmação. Sim, é claro,
Não existe entre nós, ela falou da víbora. Como é que eu fui pensar na cascavel? Desconfiei que se devesse à interferência do pensamento que se ocultava por trás de um sonho. Um suicídio por picada de cobra dificilmente poderia ser outra coisa senão uma alusão à bela Cleópatra, e alemão Cleópatra. A grande semelhança fonética entre as duas palavras, a ocorrência em ambas as mesmas letras, K, Kali e Pé, na mesma ordem e do mesmo ato único, é inconfundível. Essa boa correspondência entre Cleópatra e Cleópatra resultou numa restrição momentânea do juízo da paciente. Tanto que ela não se chocou com a afirmação de que os conferencistas instruíam seu público em Viena sobre como tratar mordidas e cascavel. Aliás, ela sabe tão bem quanto eu que essa espécie de cobra não faz parte da fauna da nossa pátria. E não devemos levá-la a mal por tão pouco ter hesitado em transferir a cascavel para o Egito, pois estamos acostumados a tirar do mesmo saco tudo que não é europeu e exótico. E eu mesmo tive de refletir por um momento antes de declarar que a cascavel se restringe apenas ao Novo Mundo. Bom, vou para a gravação então por hoje. Agradeço a participação. Para aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Valeu. Valeu, cara. Valeu.